Olá, amigos, olá, amigas. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês mais uma vez nessa casa de luz que sempre me acolheu, nos acolheu com tanto carinho, né? Seara Fraterna. E desde já agradecendo imensamente por esse convite. Todos nós, trabalhadores de casa espírita, todas as casas espíritas, nós tivemos que nos reinventar nesse momento de tanto aprendizado, de tanto desafio, para que nós pudéssemos nos manter juntinhos, né? Apesar da distância física. É um treino espiritual, né? Estarmos juntos em pensamento, em coração, livre das barreiras físicas, apesar de todas as barreiras físicas. Então, desde já, o meu agradecimento por esse convite tão especial e aceito com tanto amor e com tanta alegria, que foi o convite feito pela Seara Fraterna. Convite esse que já estava acordado a nossa presença física, mas que infelizmente, ou felizmente, porque nós estamos aprendendo muito, apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento, felizmente não em decorrência da pandemia, né? Isso, enfim, mas principalmente por todo o aprendizado que todos nós estamos passando. Esses dias uma amiga dizia, nós quando tudo isso passar, nós vamos sentir falta desse período, mas não por conta da pandemia, disso a gente não vai sentir saudade de jeito nenhum, porque é extremamente sofrida, em especial para as famílias que estão com seus familiares, né, acometidos pelo vírus, pela doença, familiares que desencarnaram. Não por isso, embora a nossa visão espiritual ela vá além disso tudo, né? Nosso exercício seja para que a gente consiga ir além da visão humana disso tudo, mas ainda assim não faz com que sejamos seres insensíveis, né? Entendemos o sofrimento, vivenciamos esse sofrimento, não somos números, não somos estatísticas, somos seres que nos amamos, temos os nossos afetos, mas essa amiga dizia, nós vamos sentir falta de tudo que nós estamos aprendendo nesse período. Uma convivência mais próxima, familiar, o treino da paciência, a contenção dos nossos medos, o pensamento de esperança sendo exercitado, a solidariedade. Acho que nunca foi tão necessária a solidariedade entre todos nós, porque vivemos a angústia em decorrência do vírus, mas vivemos também todos os dramas, todas as dificuldades, por estarmos reclusos, pela ausência de trabalho. Então, essa visão madura, todos nós devemos buscar, a ponto de a todo instante nos perguntarmos como eu posso ser útil, como eu posso ajudar, independente, óbvio, né, de todos os cuidados que a gente tem que ter com a saúde, com a vigilância do pensamento, enfim. Então, é um momento aqui, esse momento aqui de encontro, de estarmos aqui juntos, através dessa reunião online, é um momento de grandiosa luz para todos nós, nesse momento de tanta dificuldade e que já já vai passar, né? Que a esperança fale sempre mais forte nos nossos corações, porque a esperança falando nos nossos corações é a certeza de que Deus está no comando, de que Ele é infinitamente misericordioso e que nós estamos em sintonia com essa misericórdia e com o amor de Deus. Amigos, falando em convivência familiar em período de quarentena, o tema proposto, que já era o tema anterior, que já havia sido proposta para a nossa reunião presencial, é justamente esse: a paz em família, as dificuldades da convivência, baseado no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda da nossa amada irmã Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco. E aí eu começo com uma frase da Joana, dentro disso tudo que a gente falou, nesse iniciozinho, nessa introdução, né, dando as boas-vindas para todos os irmãos, contando com a participação da espiritualidade. E aí eu vou fazer uma observação. Para nós que estamos em casa, compartilhando esses conhecimentos e escutando esses conhecimentos trazidos a partir da espiritualidade, que nós não façamos de maneira invigilante e... como é que eu posso dizer? Me fugiu um pouco a palavra. E de maneira imediatista. Que ao ligarmos o nosso celular, ao ligarmos o nosso computador, né, a maneira como cada um vai assistir, ao ligarmos a nossa televisão, que a gente possa, antes de conectarmos, antes de entrarmos na internet, antes de acessarmos a página no YouTube, que nós possamos silenciar. Então vamos fazer esse exercício. Antes de nós começarmos o nosso tema, vamos fazer esse exercício. Você que está aí sentadinho agora comigo,
Nós que estamos aqui juntos com a espiritualidade, vamos respirar fundo. Então, enchendo o nosso pulmão de ar, né? Acho que a gente nunca valorizou tanto essa possibilidade de estarmos respirando. Então, vamos respirar calmamente. Vamos esvaziar a nossa mente de todos os pensamentos conflitantes, pessimistas, de medo. Então, respirando fundo e vamos fazer a nossa prece. Fazer a nossa prece, porque nenhum trabalho mediúnico ou da maneira que nós, não importa a maneira como nós estivermos participando, todos nós somos médiuns. Então, tanto quem coordena a parte toda de divulgação da doutrina nesse momento, dos vídeos, quanto quem se propõe a fazer o vídeo, tanto quanto quem se coloca à disposição para assistir o vídeo, a participar do estudo, todos nós somos estudantes do Evangelho, todos nós somos médiuns. E ser médium é se colocar como intermediário entre o plano superior e o plano que nós estamos. É se colocar em contato entre o plano espiritual e o plano material. Então, não pode ser feito de forma abrupta. Nós precisamos fazer a nossa prece. Estamos em atividade mediúnica, precisamos de amparo. Todas as vezes que nós fazemos a nossa prece, iniciamos a visualização de um vídeo, iniciamos um estudo online, iniciamos a leitura de um livro, um estudo do Evangelho, amigos espirituais vêm participar conosco. E nesse momento eles aproveitam para fazer uma verdadeira higienização da nossa casa, verdadeira limpeza, retirando todas as formas de pensamento criadas por nós mesmos. Quando nós pensamos negativamente, quando nós temos angústia, quando nós sentimos medo. Então é como se nesse momento em que nós estamos aqui juntinhos através desse vídeo, amigos espirituais estão conosco, estão participando, estão nos amparando. E quanto mais receptivos nós nos colocarmos, mais nós sentiremos a atuação e o auxílio desses amigos. Então, nesse momento, nós pedimos o auxílio e o amparo da nossa amada mentora Joana de Ângeles, já que hoje nós vamos basear o estudo na sua obra, Francisco de Assis, que nós possamos visualizar o auxílio de tantos amigos e irmãos da espiritualidade, nosso amado professor Eurípides Barçanufo, que ontem aniversariou, no dia 1º de maio ele aniversariou, nós estamos aqui hoje dia 4 conversando, então no dia 1º, sexta-feira, que foi feriado, ele aniversariou. Então nós estamos aqui juntos pedindo a proteção e o amparo desse amado professor que tanto tem a nos ensinar e a nos orientar, falando tanto de Jesus. O nosso amado Dr. Bezerra de Menezes, sempre tão próximo também de Eurípides. A nossa querida irmã Sheila. Eu me recordo que a última vez que eu estive fisicamente, presencialmente no Seara Fraterna, eu me emocionei muito com o hino à irmã Sheila, que foi tocado, foi cantado no início da reunião. Só para vocês terem uma ideia, eu lembro várias vezes, todas as vezes que eu ouço a música, o hino à irmã Sheila, eu lembro da Seara Fraterna, no iniciozinho, na parte de aclimatação, antes, que antecede a palestra. Então, pedir auxílio de todos esses espíritos, do nosso mestre e amigo Jesus. Não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui hoje, nesse dia 4, estudando sobre o seu Evangelho, sobre as leis de Deus, nosso Pai. E, acima de tudo, pedimos o amparo de Deus. Pai, nós sabemos do teu infinito amor, começamos a vivenciá-lo cada vez mais a partir dos estudos, das vivências, da sensibilidade das tuas leis, o teu amor nas nossas vidas. Pedimos o amparo necessário nesse momento, que o nosso estudo aconteça da melhor forma possível e que estejamos ainda mais fortemente unidos neste momento. Então pedimos a licença para iniciarmos o nosso estudo de hoje, dando juntos graças a Deus. Como eu falei, o nosso estudo é baseado no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, da nossa amada mentora Joana de Ângeles. E o capítulo é o capítulo 20, A Paz em Família, as dificuldades da convivência. E aí a gente vai começar com uma frase de Joana, que não está nesse capítulo, mas que ela diz o seguinte: se o pior que pode nos acontecer é morrer, pois então não há o que temer, pois que morrer é viver.
A gente precisa começar a trabalhar verdadeiramente essa visão da verdadeira vida, da vida que é a vida espiritual. Por mais desafiadora que seja essa visão, no plano em que nós encontramos, porque o plano material hoje é a nossa referência. Se eu perguntasse qual é o verdadeiro chão da nossa existência, hoje, envolvidos pela visão material, nós diríamos que o verdadeiro chão da nossa existência é o plano material. Estarmos na matéria é a nossa referência, porque é aqui que nós nos encontramos. Então, a possibilidade da morte nos causa o pavor. E a doutrina espírita ela vem justamente tirar de todos nós este pavor, nos levando a uma maturidade espiritual, mas que somente é alcançada através de exercício, através da roda das reencarnações, aonde nós vamos exercitando inúmeras e inúmeras virtudes. Então, o tema de hoje, já que nós estamos em quarentena, e a quarentena fez com que nós tivéssemos uma convivência ainda maior em família, se nós não tínhamos essa convivência, passamos a ter. Se nós já tínhamos a convivência, nós estreitamos ainda mais estes laços. Quando a gente fala em paz em família, eu gostaria de começar fazendo essa reflexão. Vou fazer algumas perguntas, vocês sabem que a gente gosta de perguntas, porque perguntas estimulam o nosso raciocínio, o nosso pensar. Quando o doutor da lei chegou para Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus perguntou para ele. Jesus responde com uma pergunta: o que está escrito na lei? Como é que você lê essa lei? E aí ele de imediato lhe responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então responde: vai e faze isto. E logo em seguida ele narra a parábola do bom samaritano. Então a gente vai começar hoje com uma pergunta, seguindo a orientação de Jesus, tentando copiar o mestre, mesmo diante da nossa pequenez, mas Jesus é o guia e modelo que Deus concedeu para todos nós. Pergunta e resposta 625 do Livro dos Espíritos. Quando a gente fala em a paz em família, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para que a gente reflita aí no cantinho da nossa casa, depois se vocês quiserem compartilhar nos comentários dos vídeos, fazerem as suas perguntas, os seus comentários, a gente vai estar aqui, tá? Ao longo da nossa reunião a gente vai respondendo na medida do possível, e se a gente não conseguir responder durante a reunião, a gente responde no final. Mas façam as perguntas, façam os comentários aqui na página no YouTube do Seara Fraterna. A gente vai estar respondendo, tá? A primeira coisa que eu gostaria de perguntar: quando a gente visualiza virtude, quando a gente visualiza evolução, a gente visualiza isso como um ponto final ou como uma caminhada? Então, se eu penso em paz, paz para mim é um ponto a ser atingido, uma linha de chegada, onde a gente vai correndo, 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 e num determinado momento a gente ultrapassa aquela linha de chegada. Ou ela é o próprio trajeto da caminhada, o próprio trajeto da corrida. Ela é algo que está sempre em construção, ou algo que a gente vai construindo, e um belo dia alguém diz pra gente: pronto, você já concluiu. Essa é a primeira pergunta. Segundo, quando eu falo em família, família é algo que um belo dia eu vou constituir e pronto, ela já está pronta. Ou é algo que vai estar em permanente construção? Esses dois são os primeiros raciocínios que eu gostaria que a gente desenvolvesse para que a gente pudesse encontrar o rumo da nossa reunião. Então, quando a gente fala em paz, quando a gente fala em virtude, quando nós falamos em lei de evolução, é importante que nós tenhamos a visão madura e correta de que é o trajeto. Não existe uma linha de chegada, não existe um ponto final. Nós somos espíritos imortais. Nós tivemos um início, um belo dia, num determinado momento da lei, dentro da lei divina, dentro do tempo de Deus, nós fomos criados, que não tem relação com o tempo do homem. Então nós sabemos que há uma diferença. Deus é eterno porque ele não tem início e ele não tem fim. Mas nós somos imortais, porque nós tivemos um início, mas não temos um fim. E que a lei da evolução, ela é infinita. Então vejamos bem,
Nós, enquanto centelhas divinas, nós já passamos por vários reinos. Vejam, não sou eu esse corpo físico, isso que vocês estão vendo e o que vocês veem no espelho de vocês. Nós já passamos por várias etapas no processo evolutivo. Já habitamos o reino mineral, já habitamos o reino vegetal, já habitamos o reino animal e hoje nós estamos no reino hominal. Há uma proximidade maior ainda nossa com o reino animal, por isso que o instinto ainda fala muito alto em cada um de nós, e um deles é o instinto de preservação, daí o nosso medo enorme em relação à chamada morte, porque a gente ainda visualiza a questão vida e morte com um aspecto material um pouco mais próximo do animal, que a todo instante é movido pelo instinto, embora ele não tenha essa noção tão clara como nós temos entre vida e morte. Mas nós estamos caminhando para a etapa seguinte, quando nós aprendermos a viver o plano hominal de maneira plena, tivermos aprendido tudo que o plano hominal tem a nos oferecer, nós vamos então galgar degraus mais acima. Quais são esses degraus? O degrau angelical. Mas isso ainda é um projeto futuro que nós estamos trabalhando no presente. Vejam, nós já passamos por várias etapas evolutivas. E hoje, ao nos encontrarmos na escala hominal, nós temos a total ciência, até mesmo pelo que nós aprendemos com os espíritos, que a nossa evolução não cessa quando encerrada a experiência hominal. Que aprendizados, ensinos ainda mais elevados, ensinos superiores, ensinos mais complexos nos aguardam nas escalas superiores. Ou seja, eu não posso dizer que o processo evolutivo ele é um processo que num determinado momento ele cessa. É um ponto final. Eu vejo que é muito essa ânsia que nós temos, essa, vamos dizer assim, essa corrida contra o tempo que nós fazemos a todo instante, como se nós estivéssemos à busca de um local fixo. É semelhante ao início do judaísmo, ainda nem judaísmo, ainda o povo hebreu, quando da chamada Terra Prometida, aonde se acreditava que a Terra Prometida era uma terra física e na verdade era um estado de consciência. O reino dos céus é um estado de consciência, aonde está presente a lei de Deus no homem. Pergunta 621. Na sua consciência. Esse reino de Deus, na verdade, é a nossa consciência, mas não é uma consciência física, é uma consciência espiritual. É o estado de consciência de exercício de virtudes da propriamente chamada evolução. Então, quando a gente visualiza virtude da paz, da perseverança, do amor, é importante que nós tenhamos em mente que é o caminho propriamente dito. São as conquistas gradativas que não têm fim. Quanto mais elevado nós conseguimos nos colocar, mais elevados serão os ensinos, mais elevadas serão as oportunidades de aprendizado. Então não existe uma linha de chegada. Existe sempre a visualização de algo superior, de uma visão mais ampla de vida. Quando nós falamos em família, a situação é a mesma. Nós precisamos sair da visão humana de família e buscarmos a visão espiritual. E é isso que a Joana vai fazer no estudo de hoje conosco. E aí nós buscamos auxílio também num grande amigo seu, chamado Emmanuel. Nós vamos trazer aqui também o Pensamento e Vida, vamos trazer o livro que é a base do nosso estudo, o Evangelho, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, e vamos trazer o Evangelho do Mestre, que é o cerne de tudo. Quando nós falamos em família, é importante que a gente tenha em mente que a instituição família, ela vem nos ajudar a ter uma visão material justamente do processo de evolução. Quando nós constituímos família, primeiro não existe constituir. As pessoas sempre têm uma ideia de dizer assim, agora eu tenho a minha família, pronto, casei. Casei, agora eu vou ter os meus filhos e a partir dos meus filhos, do meu companheiro, da minha companheira, nós vamos então formar a nossa família. Não existe um a partir de mim como eu sou uma família. Então é importante que nós tenhamos em mente que quando nós falamos em a partir de mim começa uma família, a partir de cada um de nós, quando nós casamos, quando nós estabelecemos um relacionamento, se inicia a nossa família, a minha família. Não,
é vamos dizer assim, uma definição equivocada que nós utilizamos. Por quê? Quando nós constituímos um relacionamento, iniciamos um ciclo familiar, é esse mesmo nome, é um novo ciclo familiar. É como se fosse uma nova ramificação de uma família que já existe. Então a gente vem de pais, mães, avós, e num determinado momento a responsabilidade para que essa família continue se ramificando chega para cada um de nós. E aí nós constituímos um relacionamento, temos filhos, esses filhos lá na frente vão constituir relacionamento e vão dar seguimento a toda essa ramificação. Quando nós então chegamos nesse momento de assumirmos a tarefa, de orientarmos novos espíritos, estabelecermos novas relações, nós então começamos o processo de ramificação da família que já existia, mas de prosseguimento de evolução. A família não é algo que pronto, nós casamos e ela está pronta. É algo que está sendo construído e que será construído sempre. Um filho não nasce pronto, nós não somos dentro de um relacionamento a esposa pronta, o marido pronto, o irmão pronto, nós estamos em eterno construir. Essa é a visão que nós precisamos ter. E como seres reencarnados na escala hominal, nós não somos ainda espíritos puros. Espíritos puros que são os únicos que não fracassam mais na roda das reencarnações, que já reencarnam a título de missão, nós ainda não somos. Nós somos ainda seres necessitados de aprendizado, necessitados de conhecimento e ainda com uma bagagem, eu não diria bagagem de erros, mas de ausência de conhecimento, porque só erra aquele que desconhece a lei, que desconhece a verdade. Então olhem só o que a Joana vai dizer para a gente na sua obra, capítulo 20, intitulado Amor Filial. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mateus, capítulo 19, versículo 19. A constituição de uma família não é resultado de acidente biológico, mas de uma programação que lhe a precede, a estrutura física e social. A constituição de uma família não é resultado de acidente biológico, mas de uma programação que lhe a precede, a estrutura física e social. As soberanas leis da vida estabelecem códigos que se expressam automaticamente conforme as circunstâncias, obedecendo a padrões de comportamentos que estatuem as ocorrências no processo da evolução, dos indivíduos em particular e da sociedade como um todo. Semelhante a isso, o Emmanuel vai dizer para nós, no livro Pensamento e Vida, que vocês sabem que o Pensamento e Vida, ele se originou de uma cartilha que era lida para todos os espíritos que estavam prestes a reencarnar, espíritos que tiveram a oportunidade de programar a sua futura encarnação. E aí o Emmanuel tem dois textos que a gente vai utilizar como recurso, porque um está fortemente conectado ao outro, e ambos estão ligados ao texto que nós temos como base hoje da Joana de Ângeles. O primeiro, capítulo 11, intitulado Berço. Excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, em que espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, impelindo-os à maior exceção, todo o berço de agora retrata o ontem que passou. Vejam, todo o berço de agora retrata o ontem que passou. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. E aí um pouquinho mais à frente ele vai dizer assim: eis, porém, que a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. Retomamos assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores, para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, a segunda coisa que a gente precisa ter em mente, porque a primeira a gente já entendeu, que quando a gente fala de paz, quando a gente fala de família, tudo isso é processo em construção. É semelhante assim, quem gosta muito de viajar de carro, e eu particularmente já tive muito dessa experiência,
viagens longas, viagens até o Rio Grande do Sul de carro, a família toda gaúcha. Existe uma coisa que é quase que unânime entre todas as pessoas que gostam de viajar de carro. A viagem em si, ela é mais gostosa do que chegar propriamente dito no local de destino. Porque durante a viagem a gente vai conhecendo novos lugares, a gente vai observando novas paisagens, vamos vendo um novo ecossistema, vamos percebendo um novo clima, uma diferente cultura, vamos vendo paisagens distintas. E isso é muito agradável, isso traz profundas e imensas alegrias e traz muita experiência. Desde as experiências positivas, como paisagens belas sendo vistas, pessoas novas sendo conhecidas, até as experiências que a gente costuma dar risada quando a viagem termina, né? Um pneu que fura, um local que você entra de maneira indevida e passa uma certa aflição, um restaurante que você chega e a comida não era tão boa. Mas tudo isso no balanço final e geral é muito positivo e traz experiências belíssimas que acrescentam o nosso caminhar. Então, esse primeiro ponto a gente já entendeu, que paz não é um objetivo final a ser alcançado, mas é todo o processo de construção. É a construção em si que traz para cada um de nós o estado de paz. É quando nós chegamos ao final de uma encarnação e nós percebemos e temos a nossa consciência despertada e tranquila no sentido de nós fizemos o possível, nós demos o nosso melhor, mas sabemos que é só uma pausa no processo evolutivo. A gente reencarna e desencarna nessa roda constante que gira constantemente, apenas dando pequenas pausas num processo de aprendizado que é infinito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa ter em mente é justamente isso aqui que o Emmanuel tem nesse trechinho do Pensamento e Vida, no capítulo Berço. Eis, porém, que a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. Um eterno reiniciar. Lei de causa e efeito, ela jamais será punitiva, mas ela será sempre educativa. Num determinado momento, nós nos afastamos um pouco dessa visão. E ela se tornou uma lei que traz um certo peso quando a gente vai falar dela. Ah, vida, ó céus, a vida que eu tenho hoje é fruto do resultado de erros, de débitos do meu passado. Então, se hoje a minha vida não está muito legal, é porque no passado eu fiz muita coisa errada, eu fiz muita gente sofrer, eu sou o pior dos indivíduos. Numa visão que não faz com que a gente consiga se elevar, mas muito pelo contrário, é uma visão que faz com que nós fiquemos de cabeça baixa, tristes, desesperançosos. Quando, na verdade, a lei de causa e efeito, ela é como se fosse braços protetores, sustentadores de Deus nosso Pai. Aonde ele diz assim, olha, até aqui você vai, você não está conseguindo, agora aqui eu vou te segurar. E segura a gente de que forma? Fazendo com que a gente exercite justamente os limites dos nossos erros, da nossa ausência de conhecimento. Isso é muito interessante, isso é muito bonito da gente observar como a lei de causa e efeito, ela não é uma lei punitiva, mas é uma lei como se fosse a criança que está aprendendo a andar e os pais limitam o seu caminhar para que ela não caia num degrau de uma escada, para que ela não bata a cabeça numa ponta de um móvel. É uma lei protetora para impedir que nós venhamos a ter dificuldades ainda maiores. Então, esse é o segundo ponto que nós precisamos observar. Retomamos assim, através do berço, através do nosso reencarne, no local onde nós reencarnamos, o contato direto com os nossos credores e devedores para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas. Agora, que crédito e débito é esse? Não é o crédito e o débito pesado também, que ao longo do tempo nós nos acostumamos a desenvolver como raciocínio, mas é o crédito de quem volta para a matéria com todo um dever a ser cumprido, apesar dos seus direitos. Então é assim, quais são os meus débitos e quais são os meus créditos? A gente vai tentar ter uma visão um pouco diferente disso nesse momento. Todas as vezes que eu alcanço uma visão superior,
uma visão mais elevada de vida, eu tenho por obrigação compartilhar essa visão. Mas cuidado, não através propriamente da nossa fala, mas das nossas ações. Então, alguém que convive conosco se torna credor nosso, a quem nós devemos. Devemos o quê? Nós temos o dever, a obrigação de vivenciar com aquele irmão os ensinos superiores que nós já acessamos. Então, vou trazer um exemplo para a gente entender o que a gente está querendo dizer. Eu estudo a doutrina espírita, eu estudo o Evangelho. Nós estudamos, quando eu falo eu, somos nós. E dentro do Evangelho existe uma passagem, que é a passagem já dos momentos finais do Cristo na matéria, em que ele, na cruz, ele olha para todos nós, naquele momento de extrema agressividade nossa e de negação nossa em relação a ele, e diz assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu acessei esse ensino. Eu descobri que o perdão é, antes de ser uma desculpa, a concessão de uma desculpa é, na verdade, o entendimento de o porquê da ocorrência do erro. Então, quando eu acho que alguém me ofendeu, o exercício do perdão é justamente não permitir que a ofensa se instale nos nossos corações. Eu tenho uma dívida com o ofensor, no sentido de, se eu já entendo a atitude equivocada que é baseada na ausência de conhecimento, eu não posso me ofender. Eu tenho que transmitir para esse irmão a postura correta. Não é negligenciar e concordar com o erro, mas é a postura correta de quem percebe no outro a dificuldade. Assim como quando nós estamos em dificuldade e alguém da nossa convivência tem uma visão mais ampla, essa pessoa tem a obrigação de nos orientar no caminho do bem. É aquilo que nós recebemos numa visão humana de família, o que nós recebemos de conhecimento moral, de postura moral, no sentido do bem, daqueles que nos antecederam na família, ou seja, os nossos pais, os nossos avós, aquela referência de bondade que nós temos na nossa família, nós temos a obrigação de passar adiante. Nesse sentido, aquele ser superior é o nosso devedor. Ele tem a obrigação de nos orientar. E nós, quando tivermos um entendimento superior em relação a determinado assunto, superior em relação a um outro irmão, nós seremos devedores desse irmão. Dentro desse raciocínio, vejam só, nós somos credores de Joana de Ângeles, no sentido assim, para a gente rir um pouquinho e descontrair. Por quê? Ela, com toda a sua amorosidade e todo o seu senso de dever e responsabilidade, ela todos os dias nos ensina a busca de uma vida superior e mais feliz. Viram só dentro dessa brincadeira? Ao mesmo tempo em que nós somos devedores de todo irmão que ainda não conheça os ensinos de Joana de Ângeles. Eu não preciso falar o nome de Joana de Ângeles, eu não preciso falar em doutrina espírita. Basta que eu vivencie os ensinos que estão sendo aprendidos. Se todos nós, dentro da nossa família, tivéssemos o senso de dever, o que eu já aprendi de bom e que faz com que eu seja alguém melhor, eu devo passar adiante. Se todos nós tivéssemos o senso do dever, da compreensão, da não ofensa, do amor ao próximo, não existiriam conflitos familiares. Vocês concordam comigo? Parece muito complexo. Vamos trazer para as coisas simples do dia a dia? Meu pai costuma dizer o seguinte: todos nós sujamos louça, isso é fato. Mas todos nós nos propomos a lavar a louça? Olha o senso do dever. O direito de sujar uma louça em casa, em tempos em que estamos, nesses tempos que estamos convivendo juntos, todos nós temos. Você vai lá no armário, pega uma louça, suja e coloca dentro da pia. É um direito seu, você está dentro da sua casa. Mas quantos de nós exercitamos o dever? O dever de nos colocarmos à disposição para, no mínimo, lavarmos e organizarmos tudo aquilo que nós mesmos utilizarmos. Se todos nós tivéssemos esse senso, não haveriam conflitos nem por essas questões mínimas. Aí vocês vão me dizer assim: ah, Milena, mas aqui em casa sou só eu. Não adianta eu cobrar essa visão de ninguém. Porque isso não se trata de uma cobrança ostensiva.
mas se trata de uma postura de vida diferente. Fazendo a nossa parte, estimulando dentro da própria psicologia que a Joana nos ensina, estimulando gradativamente o outro a fazer melhor, dentro da condição que ele possui hoje. Elogiando quando uma boa ação é tomada, evitando o embate, a briga direta, mas optando sempre pela conversa fraterna. E lembrando o seguinte: o fato do outro não cumprir com o seu dever não nos isenta do cumprimento do nosso próprio dever. São duas coisas completamente distintas. O que o outro faz é responsabilidade do outro, embora eu tenha que estar sempre atenta para o auxílio. Mas o que eu faço é responsabilidade minha. E evolução é um segredo entre cada um de nós e o Criador. Porque a consciência, ela é algo individual. Então, na nossa consciência, a nossa conversa diária, ela ocorre somente entre Deus e cada um de nós. No capítulo seguinte, família, o Emmanuel vai dizer assim: a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis e desagradáveis que o pretérito nos devolve. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Ou, mais claramente, cada um de nós apenas, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. Aí a gente precisa voltar ao primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida, que diz assim: a mente é o reflexo da vida em toda parte. O que está presente na nossa mente, o que está presente no nosso coração, será refletido, falará da nossa condição existencial para o mundo. É como se fosse um imã. Se eu sou, então vou trazer exemplos mais uma vez do nosso cotidiano. Se eu sou alguém que se deixa levar muito pela cólera, está lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a cólera, que se deixa levar muito pela raiva, pelos pensamentos negativos, a mente é reflexo da vida em toda parte. Eu vou refletir o que para o universo? Cólera, raiva, impaciência, pensamento negativo. O meu raio de atuação, ele irá muito além disso? Da raiva, da cólera, do pensamento negativo? Não. Esse será o círculo de convivência e de vida que eu terei criado para mim. Então nós precisamos começar a pensar que tipo de reflexo o espelho da vida em toda parte, que é a minha mente, que é o meu espírito, que tipo de reflexo ele tem enviado? Qual é o raio de alcance desse reflexo? Quais são as linhas de afinidade que eu tenho procurado desenvolver? Quanto mais nós relutarmos nos sentimentos inferiores, nas ações equivocadas, nos pensamentos distantes da lei divina, mais complexas serão as nossas relações, não somente familiares, mas espirituais. E aí a gente estende isso até para o campo da chamada obsessão, que seria um tema à parte. A gente atrai as companhias que se afinizam com a nossa forma de pensar. Se eu começo a pensar em amor, em fraternidade, pensar e agir e viver em amor, em fraternidade, em solidariedade, não necessariamente eu deixarei de ter contato com irmãos em desequilíbrio, em ignorância, porque todos nós estamos ainda em desequilíbrio, em ignorância, não estamos acima. Nós estamos dentro da média. Estamos reencarnados, estamos no planeta Terra, vivendo um momento já de transição, passando por uma pandemia, não somos ainda espíritos puros. Não estaremos isentos dessa convivência, até porque não é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é propriamente afastar o irmão sofredor, mas é ajudá-lo a sair do seu sofrimento, assim como nós tentamos sair dos nossos e somos imensamente ajudados. Essa é a questão. No dia 1º, o professor Eurípides fez aniversário e foi um dia de muita emoção. Eu não sei se vocês sabem,
Mas aqui na Ilha do Governador, eu sou da Ilha do Governador, nós fazemos parte de um Grupo Espírita Esperança e Caridade Eurípedes Barçanufo. E eu falo aqui porque a casa é relativamente, distante, então não vai interferir também, e somos irmãs, somos co-irmãs. Então, por isso, nós temos uma afinidade muito grande com o professor Eurípedes e ficamos, ao longo da semana passada, muito emocionados, ao longo da semana, muito sensibilizados e relembrando muito a figura do professor Eurípedes. Mas o professor Eurípedes, ele tem uma história que numa noite já elevadas horas, já adentrando quase a madrugada, e vejam, noite, na época do professor Eurípedes viveu de 1880 a 1918 e desencarnou por uma pandemia, eu não sei se vocês recordam, mas o professor Eurípedes, ele desencarnou por conta da gripe espanhola. Viveu a pandemia que nós vivemos, ele entende o que a gente está vivendo. Ele vira para um amigo, um grande auxiliador, se não me engano era o seu tio, que o introduziu, o colocou na doutrina espírita nessa encarnação, e diz assim: tio amado, nós precisamos visitar o fulano. Quem era esse fulano? Quem era este irmão? Era alguém portador de hanseníase, que vivia afastado da cidade, vivia afastado da família. E aí o seu tio então diz para ele: Eurípedes, está tarde da noite, é muito arriscado sairmos nesse momento. Vejam, não tinham os veículos que nós temos hoje. Nós vamos passar por mato, e no meio do mato existem os bichos, existem as feras. Como nós faremos isso sem risco? E o professor responde: meu tio, mas nós não estamos trabalhando com Jesus? E existe um detalhe: Eurípedes tinha uma visão e ele tinha a capacidade de se colocar em vários locais ao mesmo tempo. E ele havia tido a visão e havia visto em espírito que este companheiro, portador da hanseníase, estava há 3 dias sem alimento e sem água, já na iminência de um desencarne por falta de alimento e por falta de água, e sendo portador da hanseníase. O seu tio então diz para ele: Eurípedes, além dos riscos das feras, ele é portador de hanseníase. E ele repete: mas nós não estamos trabalhando com Jesus? Isso ficou ecoando, Fica ecoando nas nossas mentes. E eles vão. E quando eles chegam lá, a história era exatamente aquela que Eurípedes havia relatado ao seu tio. Ele estava ali sem amparo nenhum, completamente abandonado, sem água e sem alimento. Por que eu falo isso? Se todos nós tivermos essa visão da solidariedade, da ajuda ao próximo nas suas dificuldades, assim como cada um de nós é ajudado, todos nós estaremos exercitando algo que é fundamental para a nossa evolução: o dever. O dever na aplicação da lei divina. E aí, o reflexo da nossa vida em toda parte, ou seja, a nossa mente atingirá raios ainda mais elevados e superiores. Porque o amor, a solidariedade, a fraternidade faz com que nós possamos aproximar para cada um que vivencia na intimidade do seu espírito essas virtudes, as experiências mais belas e mais próximas do Cristo. Viver em família é um exercício micro para que nós possamos entender o que é viver na família universal. A nossa família consanguínea reúne para nós hoje, a partir dos nossos pensamentos, daquilo que nós fizemos no passado, da nossa necessidade de aprendizado, os irmãos com quem nós precisamos exercitar amor, fraternidade, solidariedade, tolerância. Enquanto nós olharmos para a família como um peso, como algo que é como se fosse um castigo, e desejarmos: eu gostaria que a minha família fosse assim, eu gostaria que fosse de outra forma, e não assumirmos verdadeiramente, com todo o amor no nosso coração, a família que nós temos hoje,
lembrando que é a reunião de todos, inclusive nós, porque num determinado momento é como se nós começássemos a achar que estamos num degrau superior e não estamos. Todos, espíritos ligados mentalmente, espiritualmente, pela misericórdia do Pai, para que juntos possamos evoluir. Enquanto nós não tivermos essa visão, nós estaremos longe do verdadeiro exercício, que é o exercício da família universal. Quando Jesus estava próximo do desencarne, o irmão X nos conta a história de que um anjo se aproxima dele e sopra algo nos seus ouvidos. E ele fala com esse anjo. Esse anjo soprava aos seus ouvidos que naquele momento exato Judas acabava de cometer o suicídio. E Jesus, no auge da vivência do amor universal pela família universal, sopra aos ouvidos desse anjo que vai em busca do seu amigo e irmão sofrido nesse momento. E quando Jesus desencarna, é Ele próprio que vai ao encontro de Judas. Assim como vai Maria também, Mãe Santíssima, bastante tempo depois, só para que a gente observe todo o processo de recuperação. Assim como Jesus retorna e vai conversar com Pedro, que vivia o auge do seu remorso por ter negado Jesus 3 vezes. E Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? Mestre, bem sabes o quanto eu te amo. Pedro, você me ama? Mestre, com todo o meu coração, o Senhor bem sabe. E aí pela 3ª vez: Pedro, você me ama? Ah, Senhor, bem sabes o quanto eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. É como se Jesus dissesse: então, exercita o amor pela família universal, pois somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Vai, compartilha com os seus irmãos a tua experiência. Que experiência? Na busca pela vida superior, no anseio da busca pelo conhecimento, nós teremos ainda algumas quedas, mas quando o amor prevalecer no nosso coração, enquanto o amor prevalecer no nosso coração, Jesus estará com os braços estendidos para nos reerguer. Então, amigos, olhemos para a nossa família como círculo valioso, a ideia divina, o presente divino, do exercício com o nosso próximo mais próximo. Aquele que conseguir ser fiel aqui, conseguirá ser fiel lá em cima. Se nós conseguirmos amar o nosso próximo mais próximo, nós conseguiremos amar a todos, indistintamente, pertencentes à família universal, porque teremos chegado à conclusão sincera e consolidada nos nossos corações de que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai em processo evolutivo. E aí eu encerro o nosso encontro, mais uma vez agradecendo o carinho e a companhia de todos. A gente vai continuar respondendo as perguntas que porventura chegarem, que é o poema de Maria Dolores, Família e Vida. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras é pagamento, débitos a vencer. No lar ressurgem afetos, declarações incontidas, riqueza em luz de outras vidas. No tempo a se recompor, mas também dentro de casa é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa, combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança, seja tolerância aonde vais. Segurança pede paz,
e paz é luz do perdão. Do livro Alma e Vida, psicografada por Chico Xavier. Amigos, sigamos firmes. É momento do nosso sim. Sim para a verdadeira vida, sim para o verdadeiro treino dentro do Evangelho do nosso Mestre Jesus, sim para afirmarmos: Mestre, estamos contigo, nos ajude para que sejamos melhores, assumirmos verdadeiramente a nossa cruz, que não é a cruz do sofrimento, mas é a cruz da libertação, libertação para a verdadeira vida, que é a vida em comunhão com Deus nosso Pai. Gratidão a Deus acima de tudo, gratidão a Jesus, nosso mestre e amigo, gratidão a todos os amigos espirituais da Seara Fraterna que nos acompanharam nesse nosso encontro de hoje. Sigamos na paz do Cristo e no amor de Deus nosso Pai. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.